Oi, pessoal. Boa tarde. Em primeiro lugar aí, muito obrigado por estar assistindo essa apresentação conosco. É um prazer estar aqui apresentando para vocês. Desde já eu queria falar que durante a apresentação vocês podem utilizar aí o espaço do chat para fazer perguntas. Eu vou estar aqui falando um pouquinho para vocês sobre temas relacionados à automação, né, como proteger a sua rede de você mesmo, né? Uma forma aí informal de conversar sobre a automação. Eu sou líder técnico da Firemon, sou do time técnico aqui no Brasil, sou formado em engenharia elétrica pela FEI, trabalho aí em tecnologia desde 1997, comecei na Firemon em 2014, né? Já tem um tempinho nessa empresa, né? Principalmente para os parâmetros de hoje em dia. Bom, mas vamos lá. Prioridades corporativas exigem uma abordagem ágil para a segurança de rede. A gente está num ponto de inflexão interessante, né? Com várias tecnologias, né? É um ponto híbrido como nunca se viu antes, né? Tecnologias híbridas, realidades híbridas, ou seja, né, transição muito grande do físico para virtual, do on-premises para nuvem, do escritório para home office, não estamos nem num ponto nem outro, né? Por mais que o pessoal fale no clichê novo normal, né? Existe um novo normal chegando há muito tempo, né? A gente está nesse ambiente híbrido de várias formas, né? E eu imagino, isso é uma opinião pessoal minha, né, que em 5 ou 6 anos, aí, em muito pouco tempo, a administração de redes e a administração de segurança vai ser muito diferente da forma como fazemos hoje, né? Qual a nossa visão aqui na Firemon, né? A gente quer tratar todas essas políticas, né, em todas essas diferentes áreas, de forma unificada, dar uma visibilidade unificada para elas, né? O que muita gente já ouviu falar de Firemon, né, ou que ouviu falar de ferramentas, né, esse nicho de mercado se chama NSPM, né, Network Security Policy Management, né, de ferramentas para esse nicho, né, já ouviu falar que essas ferramentas são capazes, aí elas são te fornecem ou integram com firewalls multimarca, né? E iniciaram aí também a se conectar nas nuvens, nos controles nativos de segurança na nuvem, né? E qual a visão da Firemon, né? De também englobar esses outros ambientes que possuem políticas, como, por exemplo, SASE, SD-WAN, a cloud, como já mencionei, trazer tudo isso para uma visão comum, onde você pode ter consistência na aplicação das políticas, né? Visibilidade, você poder consultar, você poder ter um analytics do que você tem aplicado aí em diferentes lugares e de uma forma uniforme, né? Você vê tudo isso sob um ponto de vista único. Mas é mais do que isso, né? É mais do que apenas diferentes plataformas de políticas. Uma das recentes aquisições da Firemon, né, tem a ver com descoberta em redes híbridas, né? Então, a gente agregou aí a nosso portfólio uma ferramenta que descobre os dispositivos IP, os IoT, ou muitas vezes de tecnologia industrial também, que estão presentes na rede, né? E tudo isso alimenta também a nossa base de dados, a nossa ferramenta, a nossa solução de gestão de políticas. Por quê? Né? A gente vê os endpoints ou os dispositivos IP, né, como grandes atores aí dessa aplicação das políticas, né? Hoje se sobe um servidor virtual, se desliga esse servidor virtual, ele migra para outro ponto, né? Então, uma das coisas que são importantes, né, para que se gerencie aí uma rede e se gerencie as políticas, é saber onde estão
esses dispositivos, né? E o que são esses dispositivos, né? Muito mais que isso, vocês estão vendo aí à esquerda, né? Um universo de marcas e logos, né? Essa ferramenta, ela permite integração com esses caras aí que você está vendo, né? Alimentando, né, essas soluções com informação, né, para que você possa automatizar aí a descoberta de ativos de rede, de elementos, sem utilizar agentes, né, e utilizar a base de dados desse command center aí, né, e esses scouts da Firemon, né, como fonte autoritativa, né, ou source of truth, como os americanos costumam dizer, né, do inventário de ativos, né, você consegue fazer a comparação ou um delta discovery dentro do que você tem cadastrado em uma ferramenta de segurança versus o que foi descoberto pela solução. Mas vamos adiante aqui. Incidentes, né, continuam acontecendo e, como eu comentei, na maioria das vezes erramos no básico. Está aí a afirmação do Gartner, que não nos deixa mentir ou não nos deixa dormir sossegado, né? Mas especificamente no que se refere aos firewalls, né, tem algumas coisas comuns, que são regras permissivas, regras não utilizadas e que ficaram lá e foram descobertas, uma regra legítima que estava lá, mas permitiu acesso a um host, a um servidor sem um patch, né? Ou um atacante que, através de ferramentas automatizadas aí de scan ou de testes de invasão, ele descobre, né? Ou, muitas vezes, uma regra, né, que a regra é até utilizada, mas tem objetos dentro dessa regra que já não são mais utilizados, né, e no fundo você pensa que está seguro aí, né, esses acessos são utilizados aí para atingir servidores e atingir locais indevidamente e realizar um ataque, né. Bom, isso nos leva aos principais erros de configuração, né, os principais, os top 5 que levam aos incidentes relacionados a políticas de segurança. Primeiro, não remover os acessos não utilizados. Eles ficam por lá, né? Muitas vezes porque, né, você não sabe, né, às vezes uma regra que é muito utilizada pode ter diversos objetos dentro dela que não são mais utilizados, né? E, eventualmente, essa regra não está documentada, né? Você não consegue, pela indicação de hit count dentro do firewall, identificar os objetos sem uso dentro dessa regra, e você não vai mexer porque essa regra já está aí faz 5 anos, foi o outro administrador que colocou, ele já não está mais na empresa, você não sabe se essa regra aí está suportando alguma aplicação crítica, enfim, né? Existe aí um receio de mexer nessa regra e interromper alguma comunicação legítima de negócio, né? Então fica aquela regra, não por desleixo, não por falta, né, de vontade de manter o ambiente seguro, mas talvez por falta de insumos, de elemento, uma documentação de uma regra ou de uma forma de identificar esses acessos não utilizados, né? Criação de regras permissivas, muitas vezes também por falta ou de definição real dos fluxos de comunicação, né? Você está ali às vésperas de colocar um serviço no ar, em produção, e não está subindo, e de repente alguém tem aquela ideia, olha, libera tudo, que depois a gente fecha, né? Liberou tudo, funcionou, e aí o depois a gente fecha vira nunca, né? E cai no mesmo, acaba caindo depois na mesma questão do número 1, né? Configuração incorreta de acessos, principalmente em dispositivos com configuração baseada em texto, né? Você errou ali um dígito, um número, uma barra, você liberou acesso mais do que devia, né?
Acessos que violam a conformidade, isso acontece também bastante. Não, vou abrir aqui um pouquinho, né, depois eu fecho, ou então, putz, é muito complicado fazer assim, assim, assado, deixou. Né? É muito complicado passar para pré-produção, depois produção e não sei o quê, vou abrir um direto aqui, né? Isso também é muito comum ocorrer enfim, levar um incidente de segurança, né? E a mesma coisa aí, acho que a 4 e 5 são muito semelhantes, né? Regras que contornam o proxy, contornam os controles, né? Então aí estão os 5 principais erros de configuração que levam a incidentes, né? Bom, como é que a gente pode lutar contra isso, né? Automação, né? Muitas empresas ainda não automatizaram os processos de automação para visibilidade, monitoramento e gestão de políticas, né? Numa pesquisa que a Farmon fez, tiverem perguntas, podem colocando aí no chat que a gente vai respondendo, né? Isso é uma pesquisa que a Farmon faz todo ano, começou com, chamava-se State of the Firewall, nos últimos anos mudou para State of the Hybrid Enterprise, né, que envolve firewall e nuvem, né? Então, o quanto você está pensando em aumentar de automação nos seus processos aí de segurança? Moderadamente, aí foi a opção mais escolhida, né? Então, estão pensando em automatizar moderadamente, né? Mas o engraçado que a gente ouve em diversos lugares, né, existe uma supervalorização da automatização da aplicação de regras, que é excelente, né? Porém, se desvaloriza ou se deixa de prestar atenção em algumas outras automatizações que são super importantes e é o que eu vou mostrar no próximo slide. Não tente queimar etapas, né? Automação, a mesma história que se fala para a nuvem, né? Quando começou a história da nuvem, né? Alguns pensavam, não, eu tiro daqui, tiro do on-premise, desligo hoje, ligo na nuvem amanhã, né? Quando a gente começou a fazer isso, né, tentar fazer isso, a gente viu que não é assim, paga aqui, acende ali, né, tira daqui, coloca lá. Né? É uma jornada, né? Então, a jornada para a nuvem, existe uma jornada da automação dos processos de segurança. Né? Você começa com algumas coisas, você tem que se preparar para isso. Né? Como eu vou dizer mais à frente aí, se você começa sua jornada ou começa a automatizar justamente do processo de colocação de regras, né, grandes são as chances de você automatizar um processo ou alguma coisa que já não está tão boa, né, e começar a colocar regras ruins mais rápido, você vai acelerar o ruim. Então, o que eu estou destacando aí? Né, que na grande maioria dos casos não há visibilidade completa e granular das regras implementadas. Né. Então, é aquela velha pergunta, você sabe precisamente os acessos que você tem dentro da rede, as políticas que estão implementadas dentro da rede, né? Você sabe me dizer quantas regras você tem ao todo, né? Você sabe me dizer precisamente exatamente quais são os protocolos que o seu segmento A fala com o seu segmento B, né? Muitas vezes também o que a gente imagina que está implementado e está funcionando dentro da rede é uma coisa, né? E você descobre ali que tem 5, 6, 10, 100 portas a mais abertas, né? E que precisaram ser abertas legitimamente para a aplicação funcionar, mas não está documentado, né? Que eu comentei um pouquinho atrás, aí o medo de você cortar algum acesso e interromper algum tráfego legítimo, né? Vamos para a próxima aí, né? Para a gente chegar no filé mignon aí, que todo mundo pensa em automatizar as regras, né? A gente precisa automatizar a identificação das suas zonas de conformidade, quem precisa falar com quem, começa a documentar as regras, incluindo, né, talvez um dono e uma justificativa de negócio, né? Que aplicações essas regras estão suportando, né? E você começar a monitorar a conformidade das novas regras que estão entrando, né?
Isso vai ajudar você na maturidade dos processos, né? Vai começar a trazer uma maturidade nos processos de gestão de mudança e avaliação da conformidade, né? E tudo isso pode ser automatizado, né? Automação não é simplesmente não é a única automação possível, né? Não é automação de regras, existem outras automações, né? Automação de avaliação da conformidade, automação de outras etapas que vão construir o alicerce para quando você chegar ao ponto de automatizar seu processo de solicitação, né? Bom, fazemos tudo isso e, enfim, chegamos ao ponto de automatizar a solicitação de regras, né? Bom, num primeiro momento, né, da mesma forma que a gente falou que a gente não vai do 0 a 100 no primeiro dia, né? De todos os processos de solicitação a serem automatizados, né? Você vai começar por alguns, né? Alguns vão ser automatizados no dia 1, outros vão ser automatizados depois, né? Nem todos vão ser automatizados no dia 1, né? Então, essa é a primeira coisa, né? E a segunda coisa, nem todos os processos vão poder ser automatizados com o mesmo grau de automatização. Alguns vão precisar passar por todos os passos, né, e ter uma supervisão humana em cada um deles, né, um certo nível mínimo de automação, porém, com uma supervisão humana, né? A gente, por anos, aí viu esses processos de aprovação, o padrão, né, requer que exista, né, a solicitação, design, revisão, implementação e validação, né? Por mais diferente que possa ser o fluxo dentro da sua empresa, ele vai passar por essas 5 fases, né, no mínimo, né, com outros nomes talvez, né, e a gente considera aí, né, com mais ou menos automação em cada um deles. E vão existir processos que você vai conseguir o grau máximo de automatização em todos esses passos, né, que a gente pode chamar talvez aí de zero touch, ou fast path, ou alguma coisa do tipo, né, integrando talvez com tua esteira de DevOps, por exemplo, né. E terceiro e último ponto, né, dada a natureza das tecnologias, né, diversos fabricantes lutando para se tornar o padrão, né, ter lá como né, a minha tecnologia é a padrão, né, e a demora em convergir, né, para um padrão único de mercado. Isso pode ser um ponto de atenção dentro do projeto, né, ou um tipo de processo interno da sua empresa pode ser um ponto de atenção, né, ou você pode ter surpresas muito boas quando você começar com a automação, você vai descobrir algumas etapas que você vai poder cortar, né? Então, são coisas, né, que você vai descobrir no momento em que você começar a fazer, né, trilhar essa jornada de automação, quando você começar a fazer essa automação, né? Somente nesse momento. Então, aí são as coisas aí que a gente tem visto nos clientes que têm realizado automação, né, que acabam se tornando aí um conjunto de boas práticas, né, e a gente consolida isso aí dentro do que a gente chama de framework. Deixa eu tirar minha janelinha da frente aqui. Pronto, assim vocês conseguem ver melhor. Pessoal, dúvidas, podem perguntando aí no chat, né? Então, com um nome talvez um pouco diferente do que tem aí ou não, né? A gente vê pelo menos quatro fases, onde você começa aí, primeiro, conhecendo
a sua rede, né, conhecendo os acessos que existem, vendo os que realmente deveriam existir, o que não deveriam existir, né, olhando para padrões de mercado, começando a criar padrões internos, passando depois para um segundo estágio, onde você começa a criar suas próprias zonas de compliance, né, começa a extrair relatórios conforme esses padrões, né, ter notificações em tempo real desses desvios, né, e daí evoluindo até chegar aos processos de automação, de solicitação de regras. Né. Vale ressaltar, né, que se você tem uma solicitação de regra, 2, 5 solicitação de regras por semana, né, você deve pensar se realmente vale a pena automatizar, né? Diferente de quem tem, sei lá, 50, 100, 150 solicitações de regra, 400 solicitações por semana, né? Né? Vale você também fazer essa análise aí de custo-benefício. Tá? Vamos ao próximo aqui. Bom, aqui mostrando um pouquinho do que a gente pode fazer, do que a gente pode prover de visibilidade, documentação, etc., para nossos clientes, para os usuários da nossa solução. Essa solução que vocês estão vendo aí, né, é o Firemon Security Manager. Ele é responsável por dar visibilidade, análise, auditoria das políticas, né, e essa tela especificamente, né, onde você vê a listagem de todas as regras, de todos os seus firewalls, de todos os seus ambientes de nuvem, onde a gente concentra todas as regras, né? Então você vê sob um mesmo formato todas as regras de seus dispositivos, né? Bom, além das regras, né? O que você vê? Para cada regra, a gente adiciona aí dados a mais, dados de qualidade da política, né? Que tem a ver com os hit counts, se a regra é usada ou não, se a regra está com log habilitado ou não, se a regra é redundante ou não, né? Você tem imediatamente alguns indicadores relativos aí, né? Então, veja aqui, ó, qualidade, né? Então, você tem lá hit count, etc., outros tags aqui, né? Você vê também dados de conformidade instantaneamente em tempo real, né? Crítico, alto, médio, baixo, né? E tudo isso é clicável, você consegue, desde aqui, você chegar no detalhe de cada um disso, né? Um score, ou criticidade, ou, né, uma pontuação aí relativo à conformidade, talvez a risco, né, dados sobre as mudanças, né, quando foi que mudou, o usuário que foi detectado aqui, né, documentação ou metadados, né, então para cada regra, você pode acrescentar aí dados como dono, justificativa de negócio, aplicação que essa regra suporta, data de revisão, quem revisou, qual foi o veredito, etc. E você pode acrescentar mais campos, né? Então, é uma característica muito rica, principalmente na hora de remediação, e você pode fazer buscas combinando mais de 40 critérios. Então, em determinado dia, surgiu uma vulnerabilidade dia 0 e você quer saber, né? Em algum lugar da minha rede, né, eu estou permitindo essa porta, né? Você pode pesquisar e ter esse resultado, né, sobre todos os seus dispositivos em milissegundos, ou em segundos, com alguns cliques, né? E a partir desse resultado, você pode tomar algumas decisões, né? Olhar para aquele conjunto de regras, né? Entre 40 mil regras, você chega a um universo aí de 20 regras, você vai olhar para essas 20 regras que permitem esse protocolo, e dessas 20 você vai identificar talvez 4, 5 que possam ser fechadas, bloqueadas, né? E no restante você vai identificar, olha, não posso fechar, então vou ter que tomar uma ação diferente, né, nesses servidores ou nesse segmento de rede, né? Então, é um caso de uso, por exemplo, para visibilidade que a gente pode fornecer. Vamos mais adiante aqui, auditorias personalizáveis. A gente consegue dar aí visibilidade sobre a conformidade em tempo real, é o que a gente chama de auditoria
contínua ou compliance contínuo, né? Tudo isso a gente pode criar, né? São tipos de auditorias que a gente pode criar, né? Eu vou adiantar aqui, né? Então, olha, regras muito permissivas, requisitos de auditoria e log, exposição não planejada, serviços inseguros, tudo isso, né? São coisas que se podem criar dentro de nossa plataforma. Aliás, essas aqui, né, estão entre as que vêm criadas, né? A gente entrega aí com mais de 370 controles. E você pode mudar como quiser, criar outros, definir zonas, né? Não somente alterar a criticidade. Você pode realmente criar coisas novas aí. E por último, mas não menos importante, desempenho e interoperabilidade. Pessoal, chatzinho aí, olha, perguntas, né, a gente vai respondendo em tempo real. Desempenho e interoperabilidade, nosso alicerce aí é construído em cima de Elasticsearch, então um desempenho fantástico, né, e todas as funcionalidades disponíveis na interface, elas estão disponíveis via REST API, né? Então, você pode aí interconectar outros sistemas, você pode integrar aí seus processos core, não só o de solicitação de regras, mas outros também, né? Gerenciamento de configuração, gestão de serviços, resposta a incidentes, vários, né? Através de API, por exemplo, né? Dentro de várias plataformas aí, né, utilizando como motor, né, a plataforma Firewall. Era isso que eu tinha para falar com vocês. Aguardamos a todos na sessão de perguntas e respostas. A gente vai estar lá dando continuidade aí ao bate-papo, ao vivo. Algumas perguntas do chat aí que não deu para responder via chat, a gente vai dar continuidade lá. Bom, muito obrigado pelo tempo de vocês e bom evento. Estaremos juntos aí nos próximos dias, próximas palestras. Muito obrigado.